Olá, minha gente criativa, tudo bem com você? Eu sou Patrícia Costa, designer de acessórios em cerâmica plástica, um material maravilhoso para você poder modelar e criar acessórios únicos e exclusivos, todos feitos à mão. A nossa massinha também é conhecida como polymer clay ou em espanhol também como arcila polimérica. É uma espécie de massa para modelagem que tem o processo de cura ou de secagem realizado no forno. E esse é um tema que gera muitas dúvidas nas pessoas, principalmente nos iniciantes. Há um tempo atrás, quando eu comecei a criar os meus acessórios em cerâmica plástica, eu comecei a colocar uns vídeos aqui no YouTube. E acontece que o vídeo que eu tinha, um vídeo antigo sobre cura da cerâmica plástica, acabou ficando um pouco desatualizado em relação às coisas novas que eu comecei a implementar durante o meu processo de aprendizagem sobre esse material incrível que é a nossa massinha. Também é importante ressaltar que tudo que eu vou falar aqui para você já foi falado massivamente nas minhas lives no meu canal do YouTube, que acontece toda sexta-feira às 14 horas. Porém, centralizar essas informações aqui vai ajudar muitas pessoas que têm me questionado diariamente, constantemente, sobre os processos de cura do polymer clay e da cerâmica plástica. Para a gente começar, eu vou colocar aqui para vocês algumas das perguntas que eu recebo todos os dias nas minhas redes sociais, seja no YouTube, nos comentários de vídeos, no Instagram ou no Facebook. Então veja quais são elas. Número 1 de todas: Paty, por que a minha peça quebra? Por que eu não consigo deixar minha peça flexível como você mostra nas lives? O que acontece se a minha temperatura do forno não estiver regulada? O que acontece se a minha temperatura estiver abaixo de 130 graus? Uma pergunta aí tem a ver com a outra e eu vou explicar todos esses detalhes no decorrer do vídeo. Posso colocar a minha peça no forno e começar a contar o tempo de cura a partir desse momento? Posso tirar um bracelete do forno e fazer a curvatura imediatamente? É melhor deixar a temperatura mais alta ou mais baixa, Paty? A massa seca no ar? E o gel? Como funciona a cura do gel da PV Clay? Como fica, Paty, uma peça curada, uma peça pronta? E como eu sei se a minha peça está bem curada? Para começar a responder todas essas dúvidas, é importante entender que a cerâmica plástica é curada no forno a 130 graus por no mínimo 30 minutos, conforme a recomendação do nosso fabricante nacional, da nossa massinha brasileira, que é a PV Clay. Várias marcas de massas diferentes podem possuir tempos de cura e temperatura diferentes também. É muito importante lembrar isso. Inclusive, algumas pessoas perguntam se a gente pode misturar uma massa com a outra, seja ela uma massa de outra marca. Então, é importante lembrar que se a temperatura recomendada for a mesma, você não vai ter muitos problemas não, essa é a verdade. Inclusive, eu já fiz experiências como essa, misturando massa da Fimo com massa da PV Clay. Porém, existem algumas, por exemplo, a linha da Fimo, que tem a temperatura diferente. Então, não é recomendável você misturar. Eu sempre digo que são 4 pilares para a gente poder criar acessórios com a cerâmica plástica. Lembrando aqui que não são só acessórios que a gente pode fazer muitas outras coisas usando a massinha. Mas eu me dedico a ensinar você a fazer acessórios. Olha só, como esses brincos aqui que eu estou usando. Então, é importante saber que a cerâmica plástica, ela tem um tempo e uma temperatura, que brincando aí com uma das nossas amigas do Clube da Massa, surgiu a palavra temperamento da massinha. Ela tem um temperamento próprio. Ela é diferente do biscuit, por exemplo, que não precisa ir ao forno. Inclusive, se você levar o biscuit ao forno, ele vai criar umas bolhas, vai ficar uma coisa meio estranha, não vai dar muito certo. Uma outra pergunta que me fazem muito é: Paty, o condicionamento implica no processo de cura da cerâmica plástica? A resposta é não. Eu, particularmente, já fiz a cura de um bloco inteiro. Já mostrei isso nos meus stories lá do Instagram. Olha só, esse aqui é um bloquinho inteiro de cerâmica plástica da PV Clay que foi levado ao forno e ele não foi condicionado, obviamente. Ele foi levado ao forno da forma que ele está aqui e foi curado por 35 minutos. E o que acontece? Olha, gente, ele vira um bloquinho duro, né? Ele está todo 100% curado, então não tem como quebrar, nem fazendo toda a minha força, que eu não consigo quebrar. O que significa? Significa que não necessariamente a massa precisa estar condicionada para ser curada, mas é imprescindível que ela esteja bem condicionada para ela ser modelada. Se ela não estiver condicionada, a gente não consegue modelar um brinco, uma pulseira, duro, perfeitamente curado. O que acontece? Não é necessário que esteja condicionada para ser curada. Porém, tem uma questão importante. Para que você vai querer um bloco inteiro assim?
Então, o condicionamento vai te levar ao processo de modelagem, vai te facilitar o manuseio da massinha para você modelar a sua peça e não exatamente para você curar a sua peça. Ele é intermediário, é um dos 4 processos dentro dos 4 pilares de criação de acessórios com a cerâmica plástica. Dentro das diversas, inúmeras situações e perguntas que me fazem todos os dias sobre a cura da cerâmica plástica, eu sinto que a cura é o que gera maior dúvidas e dificuldade, porque realmente é um processo que tem as suas peculiaridades e é um material que as pessoas não conhecem. Na maioria das vezes, a primeira vez que ela vai experimentar acaba sendo um momento de tensão. Então, juntar todas essas informações aqui para minha audiência dentro de um vídeo é muito importante para sanar e resolver parte desses problemas. Eu tenho certeza que seguindo as recomendações que eu vou passar daqui para frente, você vai ter um processo de cura perfeito. A cura da cerâmica plástica é o processo que faz com que todos os componentes do polímero, da massinha que nós estamos trabalhando, se conectem, se juntem e, como diz o nosso amigo Edinho lá da PV Clay, fiquem unidos, né, de forma que não venham a quebrar depois da cura. Por isso, é necessário um tempo mínimo de 30 minutos, mínimo, e uma temperatura equilibrada em torno de 130 graus, não menos que isso. A experiência da cura é como você ir para a cozinha a primeira vez fazer um pão ou fazer um bolo. Normalmente, nunca dá certo da primeira vez, não é verdade? Então, a gente precisa ter um pouquinho de paciência para entender o nosso forno, entender com o que nós estamos trabalhando, porque realmente, quando você começa a fazer uma coisa pela primeira vez, uma atividade nova, você precisa dominar os aspectos para que aquilo funcione da forma correta. Então, é importante ter um pouquinho de perseverança, porque tem tudo para dar certo. E como é uma peça queimada? Uma peça queimada pode ter algumas variações. Vou deixar aqui também para você um videozinho que eu recebi de uma das minhas amiguinhas aqui das redes sociais, que me mandou a primeira experiência dela com a cura da cerâmica plástica. Outra coisa muito importante que as pessoas perguntam: Paty, eu posso usar o micro-ondas? Gente, eu tenho um vídeo aqui no meu canal que diz micro-ondas não. Se você usar o micro-ondas, vai acontecer isso com a sua peça, com a sua massa. Além de gerar uma fumaça e um gás muito fétido no seu micro-ondas e um cheiro muito ruim que vai ficar aí na sua cozinha, tá? Então, em 30 segundos essa pecinha ficou desse jeito. Eu não recomendo que você use o micro-ondas, principalmente se você for iniciante. Existem algumas formas de você tentar amaciar a sua massinha, mas aí é uma coisa para quem está um pouco mais adiantado. Então, se você é iniciante, eu recomendo que você não use o micro-ondas, ok? E qual forno usar para fazer a cura da cerâmica plástica? Paty, eu preciso comprar um forno, eu posso usar um forno velho que eu tenho? Qual que é o forno que eu preciso para trabalhar a cura da cerâmica plástica? Na minha opinião, se você tiver um forninho velho, é muito melhor, porque normalmente eles tendem a ter a temperatura mais estabilizada. O meu mesmo, que é esse modelo que eu vou deixar aqui para vocês, ele tem a temperatura super estabilizada a 130 graus. Eu gosto muito de forno com 3 botões porque ele te dá liberdade para configurar a sua cura com precisão. Então, um forno elétrico, um forninho desses de cozinha, se você tiver um velho aí que você não usa mais, ou um da tia, da amiga, de uma conhecida, é a melhor coisa para você poder trabalhar a cura da cerâmica plástica. É importante saber que existem muitas marcas, muitos modelos, várias opções de fornos aí que a gente encontra no mercado. Eu sempre vou ser a favor de você comprar um forninho usado, porque eu acho mais equilibrado, como eu comentei. Se você não tiver acesso a um forninho só para trabalhar a cura da cerâmica plástica, ou estiver começando, estiver com dúvida se vai gostar ou não, para depois investir talvez num forninho aí que você encontra até numa loja de móveis usados, eu recomendo que você use o forno do fogão da sua casa, porém coloque uma marmita daquelas de alumínio de comida
com a sua peça dentro e coloque uma outra por cima e leve para fazer a cura. Para apoio, você pode até usar mais uma forma, um tabuleiro maior e colocar essa montagem dentro e fazer a cura da sua massa. O que pode acontecer? Os fornos, o meu, por exemplo, aqui de casa, ele começa com a temperatura em 190 graus e é super potente. Então, a gente recomenda sempre que você coloque alguma coisa para deixar a sua porta entreaberta, alguma coisa de madeira, um clipes de roupa do varal, qualquer coisa, uma colher de pau, algo que deixe a porta entreaberta para que saia um pouco do excesso de temperatura e centralize bem essa forma no meio do seu forno. Uma das perguntas que fazem muito também é: Paty, como que eu faço para configurar o meu botão do meu forno? Eu posso confiar no termostato do meu forno? Não confie. Não confie no termostato do seu forno. É um dos maiores motivos de queima de peças. Por quê? Porque a temperatura que está indicada ali no botão do seu forno nunca vai indicar 100% a temperatura correta que está acontecendo lá dentro do seu forno. Sobre as características do forno para fazer a cura da cerâmica plástica. Sempre que alguém me diz que vai comprar um forno para começar a fazer a cura da cerâmica plástica, para começar a trabalhar com esse material, eu gosto de recomendar que a pessoa escolha um forno com 3 botões. Por quê? Um botão vai medir a temperatura, um botão vai medir o tempo de cura e o outro botão vai escolher qual aquecedor você vai usar no seu forno, se é o de cima ou o de baixo. Eu particularmente só uso o aquecedor de baixo. Então, fornos muito pequenininhos, eles não te dão muita opção. Aí, o que acontece? Os aquecedores ficam muito pertinhos ali da sua massinha. Isso pode criar bolhas, porque existem bolhas que surgem por conta do acúmulo de ar durante o condicionamento, mas existem bolhas também que são tipo bolhas de uma fritura, né, de um pastel, que fica tudo empipocado, que é por causa do excesso de temperatura. E aí a sua peça fica preta, como a que eu mostrei para vocês. E quais são os outros fornos que eu já vi pessoas utilizando? Eu já vi pessoas utilizando air fryer e também muitas pessoas já me perguntaram se é possível utilizar air fryer. Gente, particularmente aqui, minhas sobrinhas fizeram umas experiências com air fryer. Quando eu as visitei, eu vi, peguei a peça, curvei e estavam curadas. A minha preocupação com a air fryer sempre foi em relação à velocidade centrífuga que ela gera, que poderia desmanchar algumas peças dependendo da delicadeza, do acabamento, do feitio dessas peças. Mas, ao que eu vi, parece que dá certo. Porém, eu continuo recomendando o método convencional, né, que é o que mais se utiliza no mundo inteiro para curar a cerâmica plástica. Outro forno que eu já vi pessoas utilizarem são os fornos aquecidos por lâmpadas, tá? Se o forno chegar a 130 graus e manter essa temperatura, não há problema nenhum, a peça vai ser curada. Outro forno também que eu já vi pessoas utilizarem é um forno a convecção. Ele tem um processo de ar aquecido que circula dentro do forno. Esse forno também é interessante caso você esteja fora do Brasil. Tem bastante gente fora do Brasil que comenta que usa esse tipo de forno. Ele é interessante porque a temperatura mínima dele é de 65 graus e a máxima chega até 230. Então você tem um gap aí, um intervalo bem legal para você configurar a temperatura que é necessária para fazer a cura da cerâmica plástica. É por isso que eu recomendo muito sempre que você tenha um termômetro. Uma das primeiras coisas é quando você vai começar a trabalhar com a cerâmica plástica. Por quê? Porque ele vai te contar a verdade da temperatura que está acontecendo lá dentro. Tem um vídeo também aqui no canal sobre termômetro. Se você digitar termômetro, você vai encontrar um vídeo que vai mostrar um caso de uma das minhas amiguinhas aqui das redes sociais que tem um forno que ele tem a medição digital. Estava marcando lá 150 graus e o termômetro 130. Então, se você observar esse vídeo aqui no canal, você vai entender que é muito melhor você confiar num termômetro analógico do que no botão termostato lá do seu forno ou no digital do que o seu forno está mostrando para você. Ainda lembrando do nosso encontro da live lá no Instagram com o nosso amigo Edinho da PV Clay, ele deixou uma dica muito valiosa sobre espessura e tempo de cura. Gente, quando você vai levar a sua peça para cura e você vê na embalagem da PV Clay que está escrito lá, no mínimo 30 minutos a 130 graus, isso corresponde a um tempo mínimo em uma peça em torno aí de meio centímetro de espessura, de grossura. Então, a cada milímetro a mais, você aumenta 5 minutos, como nessa tabelinha que eu estou deixando aqui para você. Se você tiver dúvidas ainda sobre esses cálculos, eu recomendo que você faça as plaquinhas de teste.
O que são as plaquinhas de teste? Eu venho falando repetidamente em muitas lives sobre elas. As plaquinhas de teste são pedacinhos de massa que você vai fazer nesse formato. Elas vão começar desde a mais fininha de 1 milímetro até 1 centímetro de espessura, com mais ou menos 5 centímetros de comprimento e aí a largura 2 centímetros, só para você ter uma área de curvatura. Você vai levar essas plaquinhas para o forno a partir do momento que o seu forno começar a marcar 130 graus. Vai deixá-las lá no forno por 30 minutos. Assim que seu forno desligar, você pode até deixá-las esfriando lá dentro do forno, depois você vai retirar. Eu sugiro que você faça as plaquinhas numa cor mais clarinha, para você poder marcar com uma caneta, e você vai começar a fazer a curvatura dessas plaquinhas. Se você fizer a curvatura da plaquinha de 1, 2, 3, 4 milímetros, 5 milímetros e não quebrar, até aí tudo bem. Você sabe que pode escrever atrás das suas plaquinhas que uma peça de 1, 2, 3, 4 ou 5 milímetros podem ficar a 30 minutos no forno, desde que já estiver marcando 130 graus por 30 minutos e ela não vai quebrar. Se a plaquinha de 6 milímetros quebrar, significa que você tem que deixar mais 5 minutos. E assim por diante você vai fazer com as outras plaquinhas até você conseguir anotar em todas o tempo necessário de cura no seu forno. Cada forno é um forno diferente. Então é importante você fazer as suas experiências aí. Aí você pode furar todas elas, passar uma argola e deixar aí enroscadinha na sua mesa para sempre que você tiver dúvida, você poder alcançar e pegar essas ferramentinhas e tirar as suas dúvidas imediatamente. E agora que você já sabe quais são os fornos recomendados e como que eu, Paty, gosto de levar as minhas peças para fazer a cura. Eu gosto de levar as minhas peças assim, numa forma com bicarbonato de sódio, forrando ali em torno de 2 dedos de bicarbonato de sódio e o meu termômetro. Aqui no meu canal também tem um vídeo que fala todos os motivos pelos quais eu decidi utilizar o bicarbonato de sódio na cura das minhas peças de cerâmica plástica. Você pode assistir esse vídeo e decidir se é interessante para você ou não. Você pode também substituir o bicarbonato de sódio por talco ou por amido. Eu não gosto do talco por causa do cheiro, eu já falei isso várias vezes, e o amido eu acho que fica meio grudentinho durante o processo de cura, então depois para lavar é um pouquinho mais chato. O bicarbonato de sódio, pelo contrário, a gente não tem esse tipo de problema. Lembrando também, em relação ao bicarbonato, que você não precisa substituí-lo toda vez que você fizer a cura. Só com o tempo, quando você perceber que ele começar a reduzir, aí você coloca um pouquinho mais. E um dos motivos também e dos principais de eu usar o bicarbonato de sódio é o fato de ele deixar as peças aconchegadas ali numa superfície macia, porque quando a peça está começando a curar, principalmente pecinhas redondas, bolinhas e tal, você vai perceber que elas dão uma leve amolecida e isso vai fazer com que elas fiquem achatadas de um lado. Isso não é nada legal. Então, quando você coloca ela em cima de uma caminha, como é essa forração aí do bicarbonato de sódio, elas vão amolecendo, mas elas vão se encaixando ali naquele próprio pozinho e não ficam com um lado achatado. Existem outras formas também de fazer a cura. Uma delas é você colocar apenas dentro de uma forma de um tabuleiro. Outra forma é forrar essa forma com papel sulfite e levar as suas peças para cura. Colocar dentro de marmitas de alumínio e fechar com um grampo, assim como eu comentei com vocês no começo do vídeo. Agora eu vou falar as duas formas e são os dois principais motivos por eu ter regravado esse vídeo, porque eles estão lá no meu vídeo antigo e eu não uso mais, não pratico dessa forma, não gosto e não recomendo, que é você fazer a cura das suas peças em um quadrinho, um pedacinho de vidro, ou você fazer em uma chapinha de azulejo. Lá no meu vídeo antigo eu estou mostrando esses dois formatos, porém eu comecei, depois que a gente começa, a gente vai aprendendo muitas coisas e vai aumentando o nosso repertório de informação. Eu descobri que quando eu fazia a cura, um lado das minhas peças ficavam brilhantes e eu não gostava nada desse efeito. Assim também acontece com alguns tipos de base de azulejo, por isso que eu não gosto de recomendar que você faça a cura no vidro ou no azulejo. Tá? Caso você não se importe em lixar depois para remover esse lado brilhante, aí fica uma escolha de cada um. Mas existem outras formas, como eu falei antes aqui, que vão te dar um resultado muito melhor. Uma outra pergunta muito importante: em que hora eu devo colocar a minha peça no forno? Tem duas formas de colocar as suas peças ao forno em relação a tempo e temperatura. Você pode ligar o seu forno, ficar observando, quando der 130 graus, você vai e coloca as suas peças e começa a contar o tempo
com relação à espessura da peça, o tempo que você vai precisar deixar a sua peça lá dentro. Essa é uma forma. A segunda forma é: você pega a sua forma, coloca as suas peças, coloca o seu termômetro dentro, leva tudo para o forno, liga o seu forno, espera chegar na temperatura e aí você começa a contar até chegar ao tempo necessário para fazer a cura das suas peças. Esses são dois formatos. Lembrando que o número 1, se você abrir a porta do forno, você tem que observar se não teve oscilação de temperatura e não vai precisar, talvez, aumentar aí 1 ou 2 minutos a mais. Agora vamos para uma outra situação que acontece. Você está aqui com a sua forma, com o termômetro, com bicarbonato, aqui fora. Você colocou as suas peças aqui na sua bancada. Você ligou o seu forno vazio e ele está lá uns 15 minutos ligado. Abre a porta, coloca dentro do forno e fecha. Se você fizer isso, de pegar aqui a sua forma com bicarbonato frio e colocar dentro do seu forno quente, você tem que entender que o que você está fazendo é mais ou menos jogando uma pedra de gelo dentro de um copo de chá quente. Por quê? Porque o corpo físico do bicarbonato, que é pesado, é denso, vai sugar a temperatura do seu forno. Então, você não pode mais confiar de que o seu forno vai continuar na temperatura equilibrada como você achou que estava antes. Então, é importante você ficar olhando até a temperatura regular, dar 130 graus, para a partir daí você começar a contar para que a sua peça tenha uma cura perfeita. A mesma coisa acontece se o seu forno estiver lá ligado, mesmo que o seu termômetro estiver lá dentro dando 130 graus e você estiver aqui fora com um pedaço de mármore ou um pedaço de azulejo e vai colocar suas peças para levar na cura, a hora que você abrir o forno, colocar esse mármore ou colocar esse azulejo lá dentro, o que vai acontecer? Vai sugar toda a temperatura, vai resfriar o seu forno e você não pode confiar de que seu forno está na temperatura correta, porque o azulejo é um corpo denso que vai puxar a temperatura e o seu forno vai demorar mais um pouquinho para voltar na temperatura correta novamente. Outra coisa que perguntam muito é: Paty, como que eu sei se a minha peça está curada? Já fiz todo esse processo, estou tirando do forno, deixei esfriando lá e tirei do forno. É simples, é só lembrar das plaquinhas de teste. Se a sua peça tiver uma flexibilidade, ela já está curada. Se você dobrar a sua peça e ela quebrar, ela não curou 100%. Então você está com problema de tempo ou de temperatura, que é o temperamento. Eu sempre gosto de dar uma exemplificação sobre um galho verde grosso e um galho verde fino. Ambos estão vivos, estão verdes. Porém, um galho verde fino, se você curvar, ele vai quase que dobrar, né? Agora, se você tentar curvar um galho verde grosso de uma árvore, já vai ser um pouquinho mais difícil. Por quê? Porque o próprio corpo dele, a densidade, a espessura, não vai permitir. E quando eu devo tirar a minha peça do forno? Você pode tirar do forno imediatamente à finalização, ao apito do seu forno, ou você pode deixar a sua peça esfriando lá e tomar um café sem problema, depois volta, pega a sua peça fria e aí você pode continuar seu projeto. O que eu recomendo é que se você tiver pressa, você pode, dando o tempo certinho de cura, você pode colocar dentro de uma bacia com água, como uma que eu tenho sempre aqui do meu lado. Paty, quanto tempo demora para curar o gel? É a mesma forma? O gel precisa ir ao forno? O gel é a cerâmica plástica líquida. Porém, se você observar na recomendação do rótulo do nosso fabricante, ele tem um processo de cura em menos tempo, cerca de 15 minutos. Eu sempre recomendo que você use esse tempo de 30 minutos de cura normalmente, porque não vai estragar. Mas se você estiver com mais pressa, saiba que dentro de 15 minutos a sua peça estará pronta também. E agora vamos falar sobre a curvatura de algumas peças. A gente falou sobre curvar as peças quando elas saem do forno para você testar, para saber se ela está bem curada ou não. É importante saber que quando você vai curvar um bracelete, é diferente desse teste de curvatura. Esse teste de curvatura a gente faz com a peça fria. Quando a gente vai fazer a curvatura de um bracelete para dar a forma para ele depois da cura, a gente espera o forno apitar. Eu normalmente dou uns 3 a 5 minutinhos para ele lá no forno, tiro a peça,
deixa aqui fora, espera ela chegar a uma temperatura média e aí sim eu faço a curvatura para evitar que ela quebre. Agora eu vou dar uma dica para você sobre curvatura de braceletes. Algumas pessoas perguntam, Paty, eu fiz uma pulseira bem fininha e ela não tem fecho e é uma pulseira que só vai ficar assim, entreaberta no meu pulso. E eu fiz ela muito fininha e ela não fica. Eu dei a forma depois de curada, mas ela não fica fechadinha no meu pulso, ela abre. Bom, gente, se for muito fininho, ela vai abrir. As peças, os braceletes em especial, eles vão ficar bem abracados no seu pulso, sem você utilizar um fecho, apenas quando ele for um bracelete um pouquinho mais grossinho. Eu considero aí de 3 a 4 milímetros no mínimo para você ter um bracelete mais firme no seu pulso e que amasse com menos facilidade. Muito mais fino do que isso, eles vão abrir com o tempo. Paty, mas é muita informação. Com o tempo e com a prática, tudo isso passa no seu processo como um ritual normal que você vai praticar diariamente. Esse foi o vídeo para explicar para você um apanhado de informações sobre a cura. São informações que eu já falei muito em lives do Instagram às quartas-feiras, nas lives de sexta-feira. Fiz um intensivão, falei muito sobre todos esses detalhes aqui que eu comentei nesse vídeo. Por isso, é importante que você guarde essas informações, anote no seu caderninho. Quando você precisar, volte aqui no vídeo para tirar suas dúvidas. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Um beijo e até o próximo tutorial.